Tenha 8 atitudes que farão quem não te deu valor se arrepender e voltar atrás. Obcecado. ATO1. O despertar do valor próprio através da filosofia estoica. Imagine por um momento que você está diante de um espelho antigo, daqueles que revelam não apenas sua aparência física, mas a essência de quem você realmente é. Agora imagine que alguém que um dia significou muito para você simplesmente virou as costas, deixando você questionando seu próprio valor. É neste exato momento que os ensinamentos milenares dos estoicos se tornam mais relevantes do que nunca. Pois eles nos mostram que o verdadeiro poder não está em fazer alguém se arrepender através de jogos emocionais ou manipulações, mas sim em desenvolver uma força interior tão magnética que naturalmente atrai o respeito e, inevitavelmente, o arrependimento daqueles que não souberam reconhecer nosso valor quando tiveram a oportunidade. Os antigos filósofos estoicos, desde Marco Aurélio em suas meditações solitárias, até Sêneca em suas cartas profundas, compreenderam algo fundamental sobre a natureza humana. Tendemos a valorizar apenas aquilo que percebemos como escasso ou inalcançável. Quando você estava sempre disponível, sempre pronto para perdoar, sempre disposto a dar segundas chances, você inadvertidamente se tornou comum aos olhos de quem deveria ter te valorizado. Não por culpa sua, mas porque é da natureza humana dar como garantido aquilo que está sempre presente. É como o ar que respiramos. Só percebemos sua importância quando ele nos falta. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. Como desenvolver atitudes baseadas na sabedoria estoica que não apenas reconstruirão sua vida, mas farão com que aqueles que te subestimaram percebam, tarde demais, o tesouro que deixaram escapar. A primeira e mais poderosa atitude que você precisa desenvolver é o que chamo de presença ausente. Diferente do silêncio comum, que muitas vezes é interpretado como fraqueza ou mágoa, a presença ausente é um estado de ser onde você continua existindo plenamente no mundo, mas remove completamente sua energia emocional da vida daquela pessoa que não te valorizou. É como se você se tornasse um fantasma benevolente, visível quando necessário, mas completamente intangível emocionalmente. Marco Aurélio escreveu que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Aplicando este princípio, você para de reagir aos estímulos dessa pessoa, para de buscar sua atenção, para de justificar suas ações. Você simplesmente existe em sua própria órbita, criando um vácuo onde antes havia sua presença constante. Este vácuo que você cria não é vingativo nem calculado para causar dor. É simplesmente o resultado natural de você redirecionar toda aquela energia que antes desperdiçava tentando provar seu valor para alguém que não conseguia enxergá-lo. Imagine toda a força mental, emocional e até física que você gastava pensando nessa pessoa, tentando agradá-la, buscando sua aprovação. Agora imagine toda essa energia sendo canalizada exclusivamente para seu próprio crescimento. É como desviar o curso de um rio, onde antes a água se perdia em terreno árido, agora ela irriga jardins férteis de possibilidades em sua própria vida. A segunda atitude transformadora é o que os estoicos chamavam de amor fati, o amor ao destino. Mas aqui vamos além do simples aceitar o que aconteceu. Trata-se de abraçar genuinamente o fato de que essa pessoa não te valorizou como a melhor coisa que poderia ter acontecido em sua vida. Parece contraditório? Deixe-me explicar através de uma analogia que Epicteto adoraria. Imagine que você é um diamante bruto coberto de lama. A pessoa que não te valorizou era como alguém que não tinha a visão ou as ferramentas para ver além da superfície enlameada. Sua partida ou desvalorização forçou você a se lapidar sozinho.
a remover camada por camada de inseguranças, dependências e necessidades de validação externa. Agora, quando você brilha, é com luz própria, não refletida. Este processo de autopolimento não acontece da noite para o dia. É um trabalho diário, meticuloso, que exige disciplina estoica. Cada manhã, ao acordar, você tem uma escolha: gastar seus primeiros pensamentos remoendo o passado, imaginando conversas que nunca acontecerão, ou investir esses momentos preciosos planejando como será a melhor versão de si mesmo naquele dia. Os estoicos tinham uma prática matinal de reflexão, onde visualizavam os desafios do dia e se preparavam mentalmente para enfrentá-los com virtude. Adapte isso para a sua situação. Visualize-se encontrando essa pessoa que não te valorizou e imagine-se completamente centrado, irradiando uma paz que vem não da indiferença forçada, mas da genuína plenitude interior. A terceira atitude revolucionária é desenvolver o que chamo de magnetismo reverso. Ao contrário do magnetismo tradicional que atrai, este cria um campo de energia tão completo e autossuficiente que naturalmente repele tentativas de aproximação baseadas em arrependimento superficial ou interesse renovado. Não se trata de ser rude ou criar barreiras artificiais, mas de elevar tanto seu padrão de interação que apenas pessoas genuinamente alinhadas com seu novo eu conseguem penetrar seu círculo. Sêneca nos ensina que toda crueldade nasce da fraqueza, e isso inclui a crueldade consigo mesmo de aceitar menos do que merece. Quando você desenvolve esse magnetismo reverso, você não está punindo quem não te valorizou, está simplesmente honrando o trabalho que fez em si mesmo. Item 2. A transformação silenciosa que ecoa mais alto que palavras. A quarta atitude que separa aqueles que meramente sobrevivem ao abandono daqueles que verdadeiramente transcendem é o cultivo do que os antigos chamavam de ataraxia, um estado de serenidade imperturbável que não depende de circunstâncias externas. Mas aqui está o segredo que poucos compreendem. Esta serenidade não é passiva, não é resignação. É uma força ativa tão poderosa que transforma tudo ao seu redor sem precisar mover um dedo. Quando você alcança este estado, algo extraordinário acontece. Você para de vibrar na frequência do drama, do conflito, da necessidade de provar algo. Você simplesmente é. E este ser, esta presença sólida e inabalável, cria ondas de impacto que alcançam até mesmo aqueles que juraram nunca mais olhar para trás. Deixe-me compartilhar uma verdade que Platão compreendeu profundamente. A realidade que percebemos é largamente influenciada pelo estado interno do observador. Quando você estava fragmentado pela dor da rejeição, tudo em sua vida refletia essa fragmentação. Suas escolhas, suas palavras, até mesmo sua postura física carregava a assinatura da pessoa que busca validação. Mas quando você reconstrói seu mundo interno, pedra por pedra, usando os princípios estoicos como argamassa, algo mágico acontece. Você começa a emanar uma frequência completamente diferente, uma que sussurra sem palavras. Eu não preciso de você para ser completo. E é exatamente quando você genuinamente não precisa que o universo conspira para mostrar à pessoa que te rejeitou o que ela perdeu. A quinta atitude transformadora é o que denomino prosperidade silenciosa. Não estou falando apenas de sucesso material, embora ele possa ser uma consequência natural. Refiro-me a um florescimento completo de seu ser, físico, mental, emocional e espiritual, que acontece longe dos olhos de quem não soube te valorizar. É como uma árvore que cresce suas raízes mais profundas e fortes durante a seca. Você não anuncia suas conquistas, não posta cada pequena vitória, esperando que aquela pessoa veja. Você simplesmente cresce, silenciosamente, consistentemente, até que um dia sua sombra é tão grande que é impossível não notá-la.
Marco Aurélio praticava isso diariamente. Suas meditações mais profundas nunca foram escritas para serem lidas por outros. Eram exercícios privados de crescimento que acabaram transformando-o em um dos maiores imperadores e filósofos de Roma. Esta prosperidade silenciosa tem um efeito colateral fascinante que os psicólogos modernos apenas começam a compreender, mas que os estoicos já conheciam há séculos. Quando você para de buscar validação externa e começa a validar-se internamente, você cria o que podemos chamar de vácuo de curiosidade. As pessoas, especialmente aquelas que te conheciam em seu estado anterior de necessidade, ficam intrigadas. O que mudou? Como você conseguiu? Por que você parece tão diferente? E a pessoa que não te valorizou, ela sente esse vácuo mais intensamente que qualquer outra, porque ela tinha acesso privilegiado à sua vida e agora se vê do lado de fora, observando através de uma janela embaçada as transformações que não pode mais acompanhar de perto. A sexta atitude é talvez a mais desafiadora e ao mesmo tempo a mais libertadora: desenvolver o que chamo de generosidade distante. Isso significa ser capaz de desejar genuinamente o bem para a pessoa que te magoou, mas de uma distância emocional segura. Não é perdão forçado nem positividade tóxica. É reconhecer, como Sêneca nos ensina, que guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. Mas aqui está a reviravolta. Esta generosidade não inclui dar acesso à sua nova vida. Você pode desejar que a pessoa encontre seu caminho, aprenda suas lições, cresça como ser humano, mas isso não significa que ela tenha lugar em sua jornada atual. É como admirar uma paisagem bonita através de uma janela. Você aprecia a vista, mas não precisa sair e se molhar na chuva. Esta combinação de crescimento interno e distanciamento saudável cria um fenômeno psicológico poderoso. A pessoa que não te valorizou começa a questionar suas próprias escolhas, não porque você a confrontou ou tentou fazê-la sentir culpa, mas porque seu silêncio eloquente e sua transformação visível falam mais alto que 1000 palavras de recriminação. Cada conquista sua, cada sorriso genuíno que ela vislumbra de longe, cada evidência de sua felicidade autêntica sem ela, planta uma semente de dúvida. E se eu cometi o maior erro da minha vida? Mas aqui está algo importante que preciso compartilhar com você que está assistindo. Se você chegou até aqui neste vídeo, se estas palavras estão ressoando em seu coração, quero que faça algo diferente. Não quero que você apenas dê um like ou se inscreva no canal por obrigação. Quero que você pause o vídeo agora mesmo e escreva nos comentários uma única palavra que represente como você quer se sentir daqui a 6 meses. Apenas uma palavra. Pode ser livre, pleno, inabalável. Qualquer palavra que capture a essência de quem você está se tornando. Faça isso agora, porque este simples ato de declarar sua intenção publicamente é o primeiro passo da sua transformação estoica. E se este conteúdo está tocando sua alma, inscreva-se no canal não por mim, mas por você mesmo, como um compromisso de continuar investindo em seu crescimento pessoal. Ato 3. O poder da ausência que grita mais alto que a presença. A sétima atitude que precisamos explorar é o que os mestres estoicos chamavam de disciplina do desejo, mas aplicada de uma forma que transcende o entendimento comum. Não se trata apenas de controlar o que você deseja, mas de transformar fundamentalmente a natureza dos seus desejos. Quando alguém não valoriza sua presença, o impulso natural é desejar reconquistar essa valorização, provar seu valor, mostrar o que a pessoa está perdendo. Mas Epicteto nos ensina algo revolucionário. Não são as coisas em si que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. Aplicando isso, você percebe que o verdadeiro problema nunca foi a falta de valorização externa, mas sua opinião de que precisava dela para ser completo. Quando você transcende esse desejo,
Quando genuinamente para de querer o reconhecimento de quem te rejeitou, você atinge um estado de liberdade que é simultaneamente libertador para você e profundamente perturbador para quem não soube te valorizar. Esta mudança na natureza do desejo cria ondulações que se estendem muito além do seu mundo interior. Veja, quando você desejava o reconhecimento dessa pessoa, cada ação sua, conscientemente ou não, carregava a energia desse desejo. Suas postagens nas redes sociais, suas escolhas de lugares para frequentar, até mesmo a forma como você se vestia, tudo tinha um subtexto de veja o que você está perdendo. Mas quando você genuinamente transcende esse desejo, quando suas ações passam a ser motivadas puramente por seu próprio crescimento e prazer, você remove da equação o elemento que dava poder à pessoa que te rejeitou. É como cortar as cordas de uma marionete. De repente, ela percebe que não tem mais controle sobre seus movimentos. E isso é profundamente desestabilizador para alguém que, mesmo inconscientemente, se alimentava desse poder. A oitava atitude é o cultivo do que denomino mistério construtivo. Diferente do mistério manipulativo que busca criar intriga para atrair atenção, o mistério construtivo surge naturalmente quando você está tão focado em construir sua nova vida que simplesmente não tem tempo nem energia para manter todos informados sobre cada passo seu. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, fala sobre a importância de guardar nossos planos e progressos para nós mesmos até que estejam maduros o suficiente para florescer independentemente das opiniões alheias. Quando você abraça esse princípio, algo fascinante acontece. Você se torna um livro fechado para quem antes tinha acesso irrestrito às suas páginas. E não há nada mais intrigante para o ser humano do que uma história da qual ele foi excluído, especialmente quando era um dos personagens principais. Este mistério construtivo não é criado através de jogos ou estratégias. Ele emerge organicamente quando você está genuinamente ocupado demais, vivendo sua melhor vida, para se preocupar em narrar cada capítulo para uma audiência que não soube apreciar a história quando tinha acesso VIP. É a diferença entre fechar uma porta com raiva, fazendo barulho para que todos saibam que você está magoado, e simplesmente sair silenciosamente porque tem lugares melhores para estar. A primeira ação ainda gira em torno da pessoa que te magoou. A segunda gira em torno do seu próprio destino. E acredite, o som de uma porta se fechando silenciosamente ecoa muito mais profundamente na consciência de quem ficou do outro lado do que qualquer batida dramática. A nona atitude transformadora é o desenvolvimento do que os estoicos chamavam de simpatia, a interconexão com o todo, mas direcionada para novas conexões e experiências. Quando você estava preso no ciclo de buscar validação de quem não te valorizava, seu mundo se tornava pequeno, limitado, girando em torno de uma única pessoa. Mas quando você expande sua consciência para abraçar a vastidão de possibilidades que o universo oferece, quando você se conecta genuinamente com novas pessoas, explora novos interesses, desenvolve novas paixões, você não está apenas preenchendo um vazio. Você está criando um universo próprio, onde a ausência daquela pessoa se torna cada vez mais irrelevante. Marco Aurélio escrevia sobre como somos todos parte de um organismo maior. E quando você abraça essa verdade, percebe que fixar-se em uma única célula que escolheu se desconectar é desperdiçar a magnificência do corpo inteiro. Esta expansão de consciência e conexões tem um efeito colateral poderoso que a psicologia moderna confirma o que os estoicos intuíam. Quando você genuinamente se move para novos círculos, desenvolve novos interesses e constrói novas relações significativas, você não apenas cresce, você se torna irreconhecível para quem te conhecia em sua versão anterior.
E não há arrependimento mais profundo do que perceber que a pessoa que você subestimou se transformou em alguém extraordinário que você não tem mais o privilégio de conhecer. É como ter vendido ações de uma empresa por centavos apenas para vê-la se tornar a próxima gigante do mercado. A diferença é que no mercado do crescimento pessoal não há como recomprar as ações que você descartou. A 10ª atitude é talvez a mais sutil e, ao mesmo tempo, a mais poderosa. O cultivo da gratidão paradoxal. Isso significa desenvolver gratidão genuína pela rejeição, pelo abandono, pela falta de valorização. Não de forma masoquista ou negando a dor que causou, mas reconhecendo que esses eventos foram os catalisadores necessários para a sua transformação. Epicteto ensinava que não podemos controlar os eventos externos, apenas nossa resposta a eles. Quando você escolhe responder com gratidão paradoxal, você transmuta o veneno em remédio, a ferida em sabedoria, a rejeição em redirecionamento divino. E quando a pessoa que te rejeitou eventualmente percebe que sua rejeição foi o maior presente que poderia ter te dado, o peso desse paradoxo se torna quase insuportável para carregar. Ato 4. A maestria final do desapego e o despertar do arrependimento inevitável. A 11ª atitude representa o ápice da transformação estoica, o que chamo de soberania emocional absoluta. Este conceito vai além do simples controle emocional. Trata-se de reinar sobre seu reino interior com tal maestria que as tempestades externas não conseguem sequer fazer tremer as muralhas do seu castelo mental. Marco Aurélio, em seus momentos mais desafiadores como imperador, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e encontrará força." Mas a verdadeira revolução acontece quando você não apenas encontra essa força, mas a irradia de tal forma que todos ao seu redor, especialmente aqueles que um dia tiveram acesso ao seu reino e escolheram abandoná-lo, percebem que perderam acesso a algo verdadeiramente majestoso. É como se você tivesse transformado uma cabana humilde em um palácio, e eles ainda estão parados do lado de fora com a chave velha, que não abre mais nenhuma porta. Esta soberania emocional se manifesta de formas que transcendem o óbvio. Não é apenas sobre não demonstrar dor ou mágoa. Qualquer um pode usar uma máscara. É sobre genuinamente transmutar essas emoções em combustível para seu crescimento. Quando você atinge esse nível de maestria, algo extraordinário acontece. Você para de operar a partir de um lugar de falta e começa a operar a partir de um lugar de abundância. Suas ações não são mais reações ao que perdeu, mas criações do que está construindo. Você não está mais tentando preencher um vazio deixado por alguém. Você está esculpindo uma obra-prima a partir do mármore bruto da sua própria existência. E quando a pessoa que não te valorizou finalmente vislumbra essa obra-prima, a compreensão do que ela rejeitou atinge como um raio em uma noite clara, súbito, iluminador e irreversível. A 12ª e última atitude é o que os mestres estoicos consideravam o pináculo da sabedoria: a aceitação criativa do destino. Isso não significa resignação passiva, mas sim uma dança criativa com o que a vida apresenta. Sêneca nos lembra que cada novo começo vem do fim de outro começo. Quando você abraça criativamente o fim de uma relação onde não foi valorizado, você não apenas aceita, você usa esse fim como a tela em branco para pintar sua obra-prima existencial. Cada pincelada de crescimento pessoal, cada cor de nova experiência, cada textura de sabedoria adquirida cria um quadro que conta uma história não de perda, mas de descoberta. E a ironia mais profunda? A pessoa que saiu da sua vida pensando que você ficaria congelado naquele momento, preservado em sua dor como um inseto em âmbar, descobre que você usou sua ausência como o espaço necessário para criar algo magnificente.
Mas aqui está o segredo final que poucos compreendem sobre o arrependimento daqueles que não nos valorizaram. Ele não vem quando esperamos, não vem como esperamos e certamente não vem pelas razões que imaginamos. O arrependimento genuíno e profundo surge quando eles percebem não apenas o que perderam em termos de quem você era, mas principalmente o que perderam em termos de quem você se tornou e quem ainda está se tornando. É a compreensão devastadora de que eles não perderam apenas um capítulo da sua história. Eles perderam o direito de ler o livro inteiro. E enquanto eles ficam presos relendo as páginas antigas em sua memória, você está escrevendo volumes inteiros de aventuras que eles nunca conhecerão. O verdadeiro poder dessas 12 atitudes não está em fazer alguém se arrepender. Isso é apenas um efeito colateral natural. O verdadeiro poder está em que, ao implementá-las, você se torna alguém para quem o arrependimento alheio é irrelevante. Você transcende a necessidade de validação externa de tal forma que quando ela finalmente chega, e acredite, ela sempre chega, você a recebe com a mesma serenidade com que recebe a chuva. Reconhece sua existência, mas não deixa que determine seu caminho. Os estoicos compreendiam que o maior triunfo não é sobre outros, mas sobre nossas próprias limitações, necessidades e apegos. E aqui chegamos ao paradoxo final e mais belo de toda essa jornada. Quando você finalmente atinge o ponto onde o arrependimento da pessoa que não te valorizou não importa mais. É exatamente quando esse arrependimento se torna mais agudo e doloroso para ela. Porque agora ela não está lidando apenas com a perda de quem você era, mas com a compreensão de que perdeu a oportunidade de crescer junto com você, de testemunhar sua transformação, de fazer parte da sua jornada épica de autodescoberta. É como ter recusado um convite para uma expedição que parecia comum, apenas para descobrir depois que era a jornada para descobrir um novo continente. Epicteto nos ensinou que nenhum homem é livre se não é mestre de si mesmo. E quando você alcança essa maestria através dessas 12 atitudes, você não apenas conquista sua liberdade, você se torna um farol que ilumina o que é possível quando alguém escolhe investir em si mesmo em vez de mendigar migalhas de atenção. Sua própria existência se torna um testemunho vivo do que acontece quando alguém para de perseguir sombras e começa a gerar sua própria luz. E para aqueles que escolheram se afastar dessa luz quando ela ainda era uma pequena chama, vê-la agora como um sol radiante é confrontar a magnitude de sua própria miopia. Quero terminar com algo que toca meu coração profundamente. Se você chegou até aqui, se essas palavras ressoaram em sua alma, você não é apenas um espectador. Você é um guerreiro em sua própria jornada de transformação. Este canal existe não para entreter, mas para ser um companheiro nessa jornada sagrada de autodescoberta. Se inscreva não como um número em nossas estatísticas, mas como um compromisso consigo mesmo, de continuar crescendo, continuar evoluindo, continuar se tornando a pessoa que você nasceu para ser. E mais importante, compartilhe nos comentários sua história. Conte-nos sobre aquele momento em que você escolheu a si mesmo em vez de continuar correndo atrás de quem não te valorizou. Suas palavras podem ser exatamente o que alguém precisa ler hoje para encontrar coragem de iniciar sua própria transformação. Porque no final, não somos apenas indivíduos crescendo isoladamente. Somos uma comunidade de almas corajosas escolhendo a sabedoria sobre o sofrimento, o crescimento sobre a estagnação, o amor próprio sobre a mendicância emocional. Seja bem-vindo a esta família de transformação consciente.